Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Vamos dar só mais 2 minutinhos, porque o pessoal está logando agora, e aí nós já vamos começar, tá bom? Apenas para aproveitar esse momento, vocês podem usar o campo de perguntas de chat para dizer se o áudio está ok para vocês, se está claro, tá bom? Daqui 2 minutinhos nós vamos começar. Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou Alexandre, gestor responsável pela área de soluções fiscais aqui na Blend IT. E a nossa ideia hoje é bater um papo a respeito de uma mudança que a nossa área fiscal e tributária tem sofrido recentemente, que é justamente uma mudança de mentalidade, onde nós temos percebido que, devido às novas tecnologias, aos novos sistemas, é possível que a área fiscal se torne mais analítica e menos operacional. Então, é em cima desse tema que nós vamos trabalhar essa apresentação hoje. Inclusive, vamos também colocar em prática, né, demonstrar isso em prática para vocês também. O webinar terá aproximadamente 45 minutos de duração. Vocês podem mandar perguntas a qualquer momento e elas serão todas respondidas no final. Se porventura alguma pergunta a gente não conseguir responder a tempo, com certeza você vai receber o seu e-mail com a sua resposta, mas normalmente nós da Blend conseguimos responder todas durante a apresentação mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que houve uma evolução fiscal aí nos últimos 30 anos, tá? Então, as empresas antes da década de 90, elas guardavam as suas informações em papel e também reportavam para o governo em papel. Então, você tinha um controle muito mais manual, você tinha menos precisão com relação aos dados, e você tinha uma capacidade ali de ter dados fraudulentos de maneira mais comum, né? Então, as empresas elas conseguiam ali disfarçar algumas operações e passava despercebido isso pelo governo. A partir de 90 começou a informatização, tanto do governo quanto das empresas, né? Então a informática começou a se tornar mais comum aí no meio operacional, no meio organizacional. Na operação também começou-se a usar mais computador e aí surgiram, né, as primeiras obrigações executadas via sistema. E no finalzinho da década de 90 começou a grande revolução digital aí, o governo começando com o projeto SPED e informatizando aí as obrigações. Baseado nesse histórico, nós chegamos no modelo que as empresas utilizam hoje, né? Que é o mais comum. Obviamente que pode ter uma diferença ou outra dependendo da organização, mas esse é o modelo mais comum utilizado, onde as empresas passaram a utilizar um sistema de ERP, que é justamente um sistema para centralizar todas as informações da empresa, então todas as operações de compra, de venda, transferência, de funcionários, de impostos, tudo isso é centralizado dentro do ERP. E as empresas também passaram a contar com o emissor de nota fiscal eletrônica, que a nota que era em papel,
o governo mudou para eletrônico, então as empresas passaram a ter que contar com um sistema para emitir essa nota fiscal em formato XML, né, tanto para mercadoria quanto para serviço, depois entrou conhecimento de transporte, consumidor final, cupom eletrônico, e assim o governo foi evoluindo e transformando todos esses documentos que antes eram em papel em eletrônico. Baseado nesse cenário, o sistema fiscal ele se tornou responsável por receber essas informações, organizar, apurar e atender o fisco. Então, se nós vamos hoje numa empresa que está informatizada, esse é o modelo aí mais comum utilizado pelas empresas hoje. Foi dessa maneira que as empresas se organizaram para atender essas mudanças aí do fisco com relação à informatização, tá? E aí, qual que é o cenário que nós temos hoje, né? O que isso causou hoje na área fiscal? Basicamente, quando a gente fala de um departamento fiscal, tanto de diretos quanto de indiretos, a gente tem essa contagem regressiva, né, após o término do mês. Então, todo fechamento é aquela loucura que você tem que entregar as obrigações, você tem que cumprir os prazos, os dados estão incorretos, tem muito Excel, tem muita fórmula para fazer os valores fecharem, e toda aquela correria que nós já sabemos do dia a dia. E o interessante é que houve uma mudança também com relação às autuações. Então, lá em meados de 2010, você tinha o fisco autuando as empresas e as empresas conseguindo recorrer a essas autuações. Então, você tinha aproximadamente aí 20% das empresas que conseguiam recorrer a essas autuações, e ao longo dos anos essa recorrência começou a cair, até não ter mais disputa praticamente. Hoje, menos de 1% das empresas disputam quando recebem algum tipo de autuação do fisco. O que isso demonstra para nós, né? Demonstra que o fisco evoluiu, se modernizou e conseguiu melhorar a sua apuração, a sua crítica com relação aos dados que ele recebe, e as empresas hoje não têm mais confiança naquilo que elas entregam para o fisco. Elas não têm certeza se realmente o fisco está errado ou não quando chega lá a notificação, quando chega lá a autuação na empresa. Isso acontece por diversas coisas, né? Mas o grande causador de estudo são as mudanças, né? Nós temos diariamente lá no Jornal do Diário Oficial 47 atos legais publicados. Então isso causa muita mudança, as empresas têm que adaptar os seus sistemas para conseguir atender essas mudanças, e o fisco ele fica ali meio que só esperando para ver se as empresas vão conseguir cumprir o que ele está mudando ou não. Então hoje o fisco ele está em vantagem com relação às empresas, falando de tecnologia e falando de fiscalização mesmo, de cruzamento de informações como um todo, tá? E aí, pessoal, entrando no detalhe aí desse modelo que hoje as empresas utilizam, né? Como que isso é constituído no detalhe hoje, né? Então, eu tenho lá a minha origem, onde eu tenho o meu RP e os meus sistemas legados. Eles são a origem da minha informação. Toda vez que ocorre uma operação na minha empresa, essa operação é registrada dentro desses sistemas. Então, lá tem os cadastros, entradas e saídas, contabilização, produção, estoque, ordem de serviço, dentre outras informações, né? Então, eu tenho hoje uma origem que é registrada em RP e também em sistemas legados, sistemas de loja, de frente de loja, dentre outras coisas. E eu posso ter problemas nessa minha origem, né? Eu posso ter informações entrando incorretamente, e eu posso ter também processos que eu não mapeei. Então, quando eu implantei o sistema lá atrás, eu não pensei que esse processo daria problema na hora de entregar a obrigação X lá no fiscal. Então, isso pode realmente ser um complicador para mim, porque eu estou com uma informação errada na minha origem. E aí eu tenho uma interface, né? Eu acho que vocês já ouviram falar bastante disso, né? Se eu tenho um sistema mandando dado para o meu sistema fiscal, eu tenho uma interface, eu tenho um middleware entre eles, né? E essa interface eu posso colocar as minhas regras, eu posso colocar a minha manutenção ali, né? Toda vez que muda alguma legislação, eu tenho que fazer a manutenção ali na interface. Eu tenho ali as melhorias, eu tenho os parâmetros. Só que essa interface, ela pode causar também problemas, né? Por quê? Porque algumas empresas, como tem informação errada na origem, eles geram informação pela interface. Então, o RP está errado, eu vou lá e mudo a informação do RP na interface para que a informação vá certa para o meu sistema fiscal. Né? Eu posso ter aqui regras de negócio. Então, em vez de eu corrigir o problema na minha origem, eu crio uma regra de negócio na minha interface e sigo a minha vida assim. Meu RP sempre vai estar errado.
e eu tenho muita manutenção, porque se eu vou criando um monte de regras na minha interface, a tendência é eu ter manutenção, porque toda vez que mudar alguma coisa, eu tenho que mudar as regras que eu criei, né? Então eu crio um problema para mim, isso me dá custo de consultoria, me dá custo de projeto, dentre outras coisas, né? Então, ter uma interface do RP com o sistema fiscal é problemático, demanda muita gestão e pode realmente ser um causador de dor de cabeça para mim. E aí, quando finalmente eu chego no sistema fiscal, eu tenho todas as funcionalidades aí que os sistemas fiscais de mercado possuem hoje, né? MasterSAF, Syncro, Easy Tributos, dentre outros, né? Que eu tenho lá uma carga de dados. Então, além da minha interface, eu tenho um processo ali de carga dentro do sistema que ele vai criticar algumas informações, né? Então, se chegar alguma informação errada, eu já vou ter ali um log, já vou ter crítica, já vou ter um pause ali na minha operação. Enquanto eu não resolver esse problema, o dado não entra no sistema. E o que acontece muitas vezes aqui é que a pessoa vai lá e marreta a informação para o dado entrar, né? Eu tenho as minhas apurações, né, que eu faço ali toda a minha geração das minhas obrigações, as minhas conferências, as minhas validações. Eu tenho os arquivos digitais, que são os arquivos prontos já para entrega para o fisco. E, recentemente, eu tenho os eventos do E-Social e do REINF, que é uma entrega direta para o governo, mais ou menos parecido com a nota fiscal eletrônica, né? E todos os relatórios de apoio dentro do sistema fiscal. Se eu não tenho uma boa interface, o que pode acontecer do lado aqui do meu sistema fiscal? Eu vou ter ajustes manuais, como eu falei agora há pouco, para o dado entrar no sistema. Eu vou ter muito update via banco de dados. Tem que chamar o consultor para fazer um update lá porque a informação está errada. Né? Eu posso ter customizações aqui dentro, porque o meu RP não trata esse processo. Eu não consigo colocar uma regra na minha interface para resolver esse problema. Então, eu vou customizar aqui dentro do meu sistema fiscal. Né, eu posso ter muito ajuste, né, manual, ter que entrar em nota, ajustar valor, CFOP, modelo, colocar a chave de acesso que está errada. Enfim, eu tenho muito trabalho operacional aqui dentro. E qual que é o maior problema que isso me causa? Né? Eu tenho as informações 100% diferentes do RP. Então, eu tenho uma base de dados, um sistema fiscal com uma cara melhorzinha ali para entregar para o fisco, e eu tenho uma outra base totalmente diferente no meu RP, causando ali o descasamento das informações. O que nós já vimos acontecer em clientes, tá, pessoal? Quando vai uma fiscalização no cliente, muitas vezes o fiscal da Receita ele pede para comparar o dado do RP com o sistema fiscal. E se não bater, ele pode autuar também, tá? Então, isso já começou a ser uma prática aí. Nós atendemos uma fiscalização em 2017 que isso aconteceu e deu um pouquinho de dor de cabeça. O fiscal queria que os dois sistemas tivessem o mesmo tipo de informação, enfim. Então, é um problema você ter bases diferentes também. E aí, por último, eu tenho as minhas mensagerias hoje, né? Então, eu tenho meu envio e retorno de eventos por conta do REINF e do E-Social, que eu tenho uma validação online, né? Eu preciso mandar o evento para o governo validar e me retornar a aprovação daquele evento ou não. Eu tenho um monitor para acompanhar isso, né? Para saber o que foi aprovado, o que não foi, o que está com erro, o que não está. Eu tenho os meus dashboards para fazer os meus relatórios ali de conferência, né? E eu tenho o retorno do status da aprovação ou não para o sistema fiscal. Como eu estou falando só de mensageria, nessa camada dificilmente eu tenho problema, porque eu já estou com o dado pronto. Então, eu simplesmente pego o dado e mando para o governo. E todo esse percurso, né, que nós passamos aí no detalhe é para atender as regras da Receita Federal e as regras aí da Cefaz, e aí também eu posso expandir isso para os municipais, né, para as regras de prefeituras e tudo mais. Então, eu tenho várias camadas onde o meu dado trafega, sofre modificações, até que eu consiga atender o governo. E dentro desse bolo, eu tenho muito trabalho manual, eu tenho hora extra, eu tenho a pessoa do fiscal estressado, porque não consegue fazer os valores fecharem, eu tenho uma série de problemas que vão me gerando cada vez mais custo, fora os custos de manutenção, de consultoria, de terceiros que eu tenho que contratar para conseguir fazer todo esse fluxo aí dar certo, né? Então, é muita dor de cabeça, considerando que hoje eu tenho tecnologias que podem facilitar esse tipo de coisa. E aí, pensando nisso, né, nós da Blend IT, nós enxergamos que não precisa ser essa a realidade aí das empresas, né? Eu não preciso ter minha área fiscal atolada de hora extra para atender o fisco e ser uma área 100% operacional, né?
A gente entende que a área fiscal ela tem que ser estratégica, ela tem que ajudar a empresa a economizar com tributos, ela tem que ajudar a empresa a entender onde que ela está gastando de maneira incorreta, ela tem que ajudar a empresa a sinalizar mudanças que virão, né, que podem trazer algum benefício fiscal para a empresa, e não ser uma área apenas para ficar ali mexendo no Excel, marretando sistema fiscal, marretando TXT para entregar para o fisco. E foi pensando nisso que nós buscamos aí uma solução no mercado para mudar essa realidade. E aí nós fechamos a parceria com a Syncro, né? A Syncro é uma das maiores empresas aí de solução fiscal e tributária do Brasil, e a Syncro tem uma solução dentro do TDF, né? Que é a tecnologia aí que a SAP estreou no mercado para atendimento à solução fiscal. Então, como nós da Blend somos uma empresa voltada ao mundo SAP, nós fechamos essa parceria com a Syncro porque nós entendemos que uma solução dentro do ERP, dentro do SAP, é o melhor caminho aí para os nossos clientes, tá? Então, essa solução é o Sim4 TDF. E aí, o que acontece? Com essa solução, eu tenho o mesmo cenário, só que de maneira bem simplificada. Então, assim, a primeira coisa que você pode observar aqui é que eu não tenho mais as camadas de integração. Ou seja, eu estou falando de um mesmo ambiente onde eu vou ter tantas informações do meu RP quanto do meu legado, quanto também dentro desse ambiente eu vou ter o meu sistema fiscal. Então eu já não tenho mais aquele problema de integração, de ter que transformar dados, de ter que, não, está errado na origem, eu vou ter que marretar aqui para entregar. Não, eu tenho um ambiente só com toda a minha operação fiscal desde a sua origem até a entrega para o governo, né? E aí, o que isso traz aí de características e benefícios para a gente, né? Eu tenho mais capacidade técnica, né? Porque eu consigo fazer algumas mudanças sem impactar o standard do SAP. Então, muitas vezes a empresa fala assim, não posso mudar isso porque é standard, eu não consigo mudar, já foi, não dá. Beleza, eu consigo mudar isso dentro do TDF sem afetar o meu ERP e criando um backlog para depois que eu consiga ter uma lista de problemas que eu estou arrumando para entregar para o governo e fazer uma lição de casa depois alterando o meu RP. Eu tenho uma determinação de IVA automática, né, que isso é o coração do fiscal falando de SAP, né? Eu tenho persistência de dados fiscais na nota fiscal de saída, eu tenho nota writer com contabilização, então nota writer é a famosa nota manual que você precisa às vezes emitir pelo SAP sem passar pelos processos de contabilização. Com o TDF eu consigo emitir a nota writer e contabilizá-la. Eu tenho um módulo de SEAP dentro do meu SAP, né, para fazer toda a gestão do meu crédito de ICMS sobre ativo imobilizado. Né, eu tenho determinação online e validação online dos meus dados, então eu não preciso mais ficar fazendo cruzamentos via Excel, eu posso fazer uma validação online e já ter ali a ideia de se deu problema ou não, se tem alguma coisa errada ou não. Né? Eu tenho os regimes especiais, eu tenho todo o meu atendimento técnico, vamos dizer assim, para melhorar o meu fluxo aí de solução dentro da mesma origem, do mesmo ambiente. Eu tenho eficiência operacional porque eu elimino conciliação fiscal e contábil, né? Porque eu estou no mesmo ambiente onde eu tenho a visão contábil e a visão fiscal e eu posso já ter a conciliação ali na minha frente, né? Eu não preciso, não, tem que extrair esse dado do contábil, tem que extrair esse dado do fiscal, jogar no Excel, fazer macro, cruzar, isso acaba com o TDF, né? Eu já tenho tudo isso lá dentro. Eu tenho redução de risco, né? Porque eu consigo evitar, né, o processamento de crédito e débito de impostos incorretos. Então, se eu fiz alguma operação incorreta, se eu tomei um crédito incorretamente, né, se eu paguei um imposto corretamente, eu já tenho essa visão dentro da minha solução fiscal, dentro da minha origem, eu consigo me antecipar e corrigir isso a tempo, né, não preciso esperar fechar o mês para ir lá e corrigir. Eu tenho meu fechamento fiscal e contábil acelerado. Por quê? Porque eu não preciso mais esperar, não, agora fechei o período, vou começar a olhar os meus impostos. Não, eu tenho isso na hora, se eu quiser fazer isso diariamente, eu consigo, né, dentro do TDF. Então, fui lá, emiti a nota, já consigo ver, né, qual que é o impacto dessa nota no SPET fiscal, como que essa nota vai se comportar no FD Contribuições, quais são os impostos que foram gerados nessa nota, como que eles se comportam dentro da obrigação fiscal, tudo isso dentro da mesma origem, né? E eu tenho mitigação de riscos fiscais e diminuição de multas, porque à medida que eu estou trabalhando melhor o meu dado, estou entendendo melhor o que eu estou reportando para o governo, eu diminuo ali os meus riscos de multa, de autuações, de fiscalizações, né?
Eu tenho mais capacidade analítica, por quê? Porque eu tenho facilidade para gerar os meus relatórios, as minhas obrigações em tempo real. Como eu disse, faturou uma nota, já consegue gerar um SPED, já consegue passar ele no validador, já consegue saber que crítica o validador deu, tudo isso de maneira automática, tudo isso dentro do mesmo ambiente, sem precisar instalar um validador na sua máquina, sem precisar pegar um arquivo TXT, fazer o upload dentro de um validador, e a gente vai demonstrar isso daqui a pouquinho para vocês, tá? Eu potencializo o planejamento da minha gestão tributária, né, porque eu tenho otimização e acesso das informações. Né? Para quem não sabe, o TDF ele trabalha em cima do banco de dados HANA, né, que é um banco de dados extremamente rápido. Só usando como exemplo, nós tivemos, antes de ontem, por exemplo, um cliente reclamando que estava demorando 24 horas para ele fazer a geração de um SPED. Né? Com o HANA eu não tenho isso mais, né? Então eu não tenho esse tempo todo aí de geração de SPED. Por quê? Porque primeiro que eu estou no mesmo ambiente, segundo que eu estou numa arquitetura de acesso de dados muito mais rápida do que uma arquitetura tradicional. O HANA traz essa velocidade. Então esse negócio de deixar SPED gerando de um dia para o outro acaba com o TDF e obviamente com a plataforma HANA também. Né? Eu tenho acesso a relatórios, né, em dispositivos móveis, então, como eu estou falando de um TDF que tem um front, que é uma página web, eu posso acessar isso de qualquer lugar, tendo acesso à internet. Então, eu consigo ver o meu SPED pela palma da minha mão, usando o meu celular, por exemplo, nessa arquitetura do Sim4 TDF. Tá? Eu tenho mais conformidade fiscal, porque eu tenho uma plataforma única de comunicação com o governo, eu não tenho vários sistemas, né? Tem empresas que têm sistema fiscal, aí tem o Excel, aí tem um outro sisteminha, e aí tudo isso manda informação para o governo. Né? Nesse caso, não. Eu tenho uma plataforma única, meu RP, sistema fiscal, a mesma plataforma, e essa única plataforma disponibiliza o dado para o governo. Né? Eu tenho a geração dos SPEDs, REINFES, sociais e qualquer outra obrigação acessória que for necessária aí eu atender a entrega para o governo, seja no nível municipal, estadual ou federal. Né? E eu tenho funcionalidades, alterações legais e atualizações legais alinhadas ao SPED do governo. Então, mudou o layout, mudou alguma coisa, você já tem atualização disso automática. Você não precisa contratar uma consultoria para fazer uma atualização para você. Isso já é feito de maneira automática. E como eu já falei, né, a gente tem um repositório fiscal central, né, que é o que a gente chama de CTR, que é justamente uma arquitetura preparada para integrar com qualquer sistema. Você fala para mim, Ale, meus dados não estão todos no SAP, eu tenho dados em legado, eu tenho dados em outros sistemas, como que eu faço? Você consegue trazer esses dados para dentro do TDF via CTR, tá? Então você consegue centralizar eles. Então você vai ter os dados que você já possui no seu SAP, e também os dados que você já possui nos seus legados. Daqui a pouquinho, no próximo slide, você vai ter uma visão melhor de como funciona isso. Né? E eu tenho comunicação nativa em tempo real com o RP SAP, isso é o mais importante. Então, tem algumas informações, por exemplo, da nota fiscal, que eu consigo alterar, que a carta de correção permite que eu altere. Alterando essa informação no TDF, eu posso refletir essa alteração no SAP. Então, a nota fiscal do SAP, ela recebe essa mesma alteração que eu fiz no TDF, então fica tudo em conformidade, tá? E aí, obviamente, pessoal, a gente vai ter mais produtividade e otimização financeira, porque eu vou ter automação realmente de processo, porque integração, por mais automatizada que ela seja, ela é uma integração, ela pode ter problema, você pode ter um pause ali na sua operação. Nesse caso, como eu não tenho integração, realmente está tudo automatizado. Eu tenho validações online, né? Então, assim, eu consigo validar a minha origem a hora que eu quiser. Né? Então, o pessoal lá do cadastro está criando o pedido errado. Eu já tenho essa visão dentro do TDF de maneira online. Eu não preciso esperar fechar o mês para saber que o pessoal entrou com o pedido errado, por exemplo. Né? E eu tenho apuração em tempo real, diária e antes do fechamento. Né? Isso daí é o maior ganho de todos falando de área fiscal. Então, considerando isso, né? O que a gente entende aí de facilidade, né? Dando uma visão melhor para vocês. A SAP criou realmente o TDF para ser uma nova plataforma de gestão fiscal, né? Para facilitar a conciliação e transformar a área tributária em analítica. Né? O TDF é uma solução standard SAP, ou seja, uma solução global, está dentro do SAP global. Então, se você está numa empresa global, que você precisa responder para um time de SAP global, o TDF ele é visto como uma ferramenta global. Então, você não precisa meio que vender essa ideia. Né? Quem desse time global já tem ciência que o TDF existe. Eu tenho análise em tempo real de todas as informações dentro do ambiente SAP, sem necessidade de integração,
E como eu disse, né, o repositório central, né, o banco de dados, é na plataforma in-memory do SAP HANA, ou seja, uma plataforma que eu tenho um acesso muito rápido ali aos dados. Como funciona a arquitetura? Eu tenho meu SAP RP, e quando eu tenho a licença de TDF, eu já tenho melhorias na localização Brasil. Então, dentro do meu SAP RP, eu tenho lá as minhas regras de localização, já está um BTAX, todas as notas da SAP para atender a parte tributária do Brasil. Com o TDF, eu tenho melhorias dentro desses processos de localização. O TDF, por parte da SAP, ele não atende todas as obrigações fiscais, né? Então, a SAP ela entrega apenas as obrigações federais, ela entrega um monitor de obrigações e um módulo de correção, que é esse módulo de carta de correção que eu falei com vocês. Então, a SAP ela trabalha com parceiro, ou seja, a SAP ela credencia um parceiro para desenvolver dentro do TDF e aí conseguir atender todas as obrigações fiscais nas esferas estadual, federal e municipal. Né? Então, o Sim4 TDF não é uma ferramenta integrada com o TDF, é uma ferramenta TDF. A Syncro foi lá na SAP, se homologou como um parceiro TDF e desenvolve dentro do TDF. Então, todas as obrigações que a SAP não atende de maneira standard no TDF é atendido pelo Sim4 TDF. Então, foi por isso que nós fechamos a parceria com eles, por conta dessa arquitetura que eles têm dentro do TDF. E por conta de que nossos clientes precisam ter, na mesma plataforma, obrigações estaduais, federais, municipais, de especiais, dentre outras, né? E aí, dentro do TDF da Syncro, eu também tenho uma ferramenta de calendário fiscal, eu tenho dashboards, eu tenho uma ferramenta de automação de entrega, que eu consigo validar um SPED fiscal ou um FD contribuições direto com o governo, sem precisar instalar um PVA na minha máquina. Então, eu não preciso ir lá no site da Receita, baixar o programinha do SPED fiscal, instalar aí na minha máquina, pegar o TXT, fazer o upload, validar, não preciso fazer isso. O Sim4 TDF, né, essa ferramenta fiscal do TDF, ela faz justamente esse processo de validação de maneira automática e você só fica acompanhando ali os problemas, os erros que porventura aparecerem, tá? Dentro do TDF eu posso ter dados do meu sistema legado, eu posso fazer carga de planilha Excel, de TXT, de dados que vêm de outros sistemas e colocar tudo isso dentro do mesmo repositório, né? Qual que é a vantagem? Eu vou ter esses dados de legado dentro de uma plataforma que vai trabalhar numa base HANA. Então, por mais que eu tenha 1 trilhão de dados de legado, quando eu trouxer isso para dentro do HANA, esses dados eles vão ser processados mais rapidamente. Então, eu ganho agilidade e ganho tempo com isso. E aí, o principal destaque do TDF, pessoal, do Sim4, é o tempo de fechamento. Porque com uma solução tradicional, eu tenho ali pelo menos 2 semanas que eu posso trabalhar com fechamento. Antes disso, eu não consigo. Eu tenho que esperar as operações do mês acontecerem para depois eu, como área fiscal, fazer o meu fechamento. Tem empresas que conseguem organizar o fiscal para fazer esse fechamento aí um pouco antes, ou diário, tenta fazer diário, mas a grande realidade é que as empresas, em geral, não conseguem. Então, você tem ali, né, 2 ou 3 semanas no máximo para fazer o fechamento. Com o TDF, você consegue fazer o fechamento diariamente. Então, como eu disse, acabou meu dia hoje, eu vou pegar todas as minhas entradas, todas as minhas saídas, devoluções, transferências e já vou gerar as minhas obrigações. Tudo isso de maneira automática, tá? Então, isso facilita o tempo de fechamento e faz com que você não fique ali naquele desespero para conseguir atender os prazos do fisco. O que nós percebemos com relação a isso? Você tem diminuição de hora extra, você tem diminuição de ajuste manual, porque está tudo ali dentro da mesma plataforma. Você não tem que ficar dependendo de programador para ficar dando update em banco de dados, para ficar criando programinha, script para você manipular os dados. Né? Você não depende de consultoria para ficar mexendo na sua interface, de programador ABAP para ficar criando regra de interface. Tudo isso morre com esse novo cenário. Então, realmente é uma quebra de paradigma. Né? O que nós estamos oferecendo para os nossos clientes é uma quebra de paradigma, é uma mudança de mentalidade mesmo, onde você, como área fiscal, passa a ser muito mais analítico do que operacional. Tá? E aí, o que a gente entende aí como problemas e soluções? Tá? Colocando um pouquinho mais de detalhe com relação a toda essa arquitetura do Sim4 TDF que eu estou comentando com vocês. Qual que é um dos maiores problemas que tem na área fiscal? Né? Retrabalho, porque eu tenho dados divergentes, né, entre os lançamentos ali do meu dia a dia e a apuração fiscal.
né? Qual que é a solução com o TDF, né? Como eu estou acompanhando diariamente o que está entrando, o que está saindo, o que está tendo de dado fiscal, eu consigo sanar isso no dia. Se eu precisar cancelar uma nota, o governo me dá até 24 horas para eu cancelar. Eu consigo cancelar essa nota e emitir ela de novo no mesmo dia. Quando eu trabalho num cenário tradicional, vamos dizer assim, de fechamento, a nota ela já foi emitida, já venceu o prazo de cancelamento e eu não tenho o que fazer. Né? Eu tenho que pegar e marretar essa nota no sistema fiscal para atender lá o meu SPED. Com o Sim4 TDF, não, eu consigo corrigir essa nota no mesmo dia. Lógico, tudo isso que a gente está passando para vocês são quebras de paradigma que vão ter que gerar aí processos diferentes para que você consiga usufruir desses benefícios. Mas é possível você fazer essas correções diariamente. Né? Então, um outro problema que cai muito com aquilo que a gente falou da questão das atuações, né? Insegurança, né, e entrega inconsistente por falta de tempo para a conferência total dos dados que eu estou mandando ali na minha obrigação. Normalmente, as empresas pegam e passam lá o arquivo do SPED no validador, não deu erro, transmite. Não faz uma conciliação, cruzamento. Vamos cruzar o SPED com o FD Contribuições? Vamos fazer aqui um trabalho mais analítico para saber se realmente a informação está correta? Porque às vezes o validador ele não vai pegar todos os seus problemas qualitativos ali de dados mesmo, né? Então isso faz com que você transmita e às vezes nem saiba que tem um problema ali de valores mesmo, né? E aí chega lá no fisco, o fisco faz esse cruzamento porque ele tem tecnologia para isso e aí pega a sua divergência ali no seu SPED, né? Então, essa insegurança, ela morre com o TDF, porque se eu estou diariamente analisando, né, as minhas operações, sabendo o que está errado, o que não está, corrigindo a tempo, né, tentando manter a qualidade, eu consigo ter mais segurança naquilo que eu estou reportando. Outro problema muito comum, estresse, hora extra, muito erro por conta do tempo curto de fechamento, né? Pessoal, vocês estão ouvindo bem ou não? Que reportaram aqui que o som não estava legal. Legal. Tá, tem uma pessoa que reportou que não estava conseguindo ouvir bem. Tudo bem, sem problemas. Tranquilo, obrigado. Então, voltando, né? Um grande problema aí é estresse, hora extra. Eu tenho muito erro porque eu tenho pouco tempo ali para fazer meu fechamento, já tenho que entregar a obrigação, né? Então, eu tenho uma área fiscal reativa. Isso é um problema. Né? Eu tenho mais custo de funcionário, porque eu tenho que pagar a hora extra para ele, eu tenho que pagar o táxi dele para ir embora, né? Eu tenho uma série de coisas. O que a gente entende como solução? Né? A área fiscal ela tem que ser protagonista, né? Ela tem que analisar e levantar problema e melhoria. Então, quando a gente fala de fiscal, todos os problemas da empresa, eles culminam ali no fiscal. Então, o fiscal ele tem a visão de tudo. Mesmo você sendo de diretos, enfim, você tem uma visão de problema com relação aos processos da empresa. Ser protagonista é justamente você montar um backlog desses problemas, a gente consegue fazer isso com o TDF, e apresentar lá para a sua diretoria, olha, se a gente não arrumar isso aqui, mês que vem vai acontecer de novo. Se a gente não arrumar isso aqui, mês que vem vai acontecer de novo. E aí você vai martelando nisso, até que a empresa vai melhorando os processos, né? E fazendo com que a empresa seja mais estratégica. Então, a ideia é o fiscal ser protagonista, é o fiscal ser estratégico, tá? Um outro problema, né? Muita demanda de trabalho devido à falta de integração aderente entre o RP e o sistema fiscal. Né? A gente sabe que, por exemplo, eu vou usar um exemplo de um cliente que ele leva pelo menos 3 dias só para pegar o dado do RP e importar no sistema fiscal. Ou seja, você tem 3 dias de uma equipe de 1, 2, 3 pessoas resolvendo o problema de integração entre o RP e o sistema fiscal, até que o dado entre no sistema fiscal. Com o TDF isso morre. Então você já economizou 3 dias de fechamento. Por quê? Porque eu não tenho integração mais. Então o dado já está lá no sistema fiscal. Né? Então você já tem a visão ali e você mata esse problema aí com relação à integração. Então, isso tira uma carga de trabalho muito grande durante o fechamento e faz com que o seu fechamento seja mais rápido. Problema na atualização e instalação de PVA, né? Quem entrega a obrigação, quem transmite a obrigação para o governo, sabe que normalmente pode dar um probleminha ou outro aí no PVA, você tem que chamar a infra, ou mudou a versão do PVA, todo ano muda, né? Por exemplo, a versão do SPED fiscal, ou do contribuições, ou do ECD, e aí você está com a versão antiga, aí você esquece que tinha que atualizar, aí tem que correr, aí às vezes dependendo da sua empresa, você não consegue baixar lá no site da Receita e instalar na sua máquina, porque você não tem permissão para isso, aí você tem que depender que TI faça isso para você,
dentre outras coisas. Então, com o Sinfor TDF, você não se preocupa mais com instalação de PVA, isso acabou. Né? Falando de SPED fiscal e de contribuições, a Sincro já garante a validação direto ao governo, sem precisar instalar PVA na máquina. As outras obrigações estão em processo ainda de evolução, mas o fiscal e o contribuições, que são as maiores obrigações aí mensais, a Sincro já garante. Então, você já tem o PVA dentro do Sinfor TDF. Você vai lá, submete o arquivo para validação e ele já retorna com ok para você transmitir ou não ok. E você faz também a gestão pelo próprio portal. Pelo próprio portal você tem a gestão do que foi entregue, do que não foi, do que está atrasado, do que não está. Você tem uma governança ali também. A gente vai mostrar para vocês agora como que isso funciona, tá? Só um minutinho que eu vou passar a apresentação aqui para a gente fazer a demonstração prática para vocês. Vou passar para o Álvaro, tá bom? Eles vão falar com vocês agora. Bom dia, pessoal. Como o Alexandre falou, eu sou o Álvaro Filho, eu sou consultor de pré-vendas da Sincro. Vou falar um pouquinho aí sobre o produto, né? Como ele estava comentando, o nosso produto, inclusive que ele é certificado pela SAP, ele é um produto desenvolvido na plataforma TDF. Então, o que nós vamos falar hoje um pouquinho para vocês do Sinfor TDF, o Sincro para a solução TDF da SAP. Então, o conceito da nossa aplicação é ela ser o quê? Um complementar das obrigações acessórias do framework da SAP, e bem como também uma aplicação para fazer atendimento da parte da apuração dos impostos indiretos, dos impostos diretos e as suas declarações acessórias. Tá? E também existem aí algumas outras, né, aplicações, vocês podem até estar visualizando aqui nesse quadrante, né, que nós colocamos aqui uma cobertura end-to-end, como por exemplo a parte de validação e entrega, né? O Alexandre acabou tirando a minha cereja aí da apresentação, falando inclusive dos PVAs que já estão dentro da aplicação, e por exemplo, as empresas a gente já consegue fazer aí a automação do SPED fiscal e do FD contribuições, fazendo inclusive essa validação online diariamente, né? E evitando, né, de encontrar esses erros somente no dia da entrega da obrigação, e também na parte de oneração de infra e de recursos para fazer essas entregas. Mostrando aqui um pouquinho para vocês, vejam que a ferramenta ela já é também construída com um conceito dela ser bem user-friendly para os usuários. Né? Então, quando, por exemplo, eu clico aqui no menu, ela já me remete aqui para o meu atendimento. Então, eu tenho aqui a minha parte das minhas obrigações acessórias, a minha parte dos tributos, né? Então, por exemplo, eu clico aqui, tributos indiretos. Tenho aqui atendimento para a parte da apuração do ICMS, IPI, PIS, COFINS, a minha parte contábil. Posso explorar aqui os níveis de documentos fiscais. E o mais importante, né? Não é uma aplicação integrada com o ambiente SAP, é uma aplicação espelhada no ambiente TDF. Ou seja, quando a nota ela nasce, seja no processo de entrada, seja no processo de saída, ela está refletindo nesse universo TDF e espelhando dentro da nossa aplicação. Com isso, você vai conseguir usufruir de todos os recursos do TDF e ter o ganho online para a área fiscal. Né? Então, fazendo aqui um overview, né, porque é muito difícil, né, pessoal, a gente fazer uma apresentação fiscal já em 2 horas, ainda mais quando tiver que comentar em apenas 10, 15 minutos. Mas fazendo um overview aqui da aplicação, quando eu entro aqui na parte das obrigações acessórias, por exemplo, pegar aqui esse universo, né, chamado SPED fiscal, né, vocês vejam que eu expandi aqui obrigações acessórias, eu tenho SPED fiscal, FD contribuições, ECD, ECF, GIAs, né, obrigações municipais. Olha que coisinha interessante. Então, eu pego aqui na parte do SPED fiscal, eu tenho aqui uma parte inicial chamada cockpit. Quando eu entro nesse cockpit, ele já me traz uma tela do controle dessa obrigação. Né? Então, até nós estávamos comentando, né, o status em tempo real. E, basicamente, aqui, ó, quando nós falamos aqui, ó, da parte da validação do PVA, ou seja, o PVA dentro da nossa aplicação. Eu vou dando aqui uma descida e aqui, por exemplo, ele já vai me mostrando aqui, inclusive, aqui os processos com críticas, né?
e os meus e o progresso dessas obrigações. Eu vou, claro, vou dar uma explorada com vocês, né, sobre cada um dos itens, mas olha só que interessante aqui. Aqui ele está me trazendo nesse gráfico tudo que estaria validado, que está com alerta, com erros, que ainda não foi executada a sua falha, se já for gerado, né, ou se ainda está processando. Então, por exemplo, eu estou trazendo aqui dentro do meu cursor, ó, dentro do gráfico, por exemplo, eu parei aqui, ele está me dizendo que eu estou dois com erros. A ferramenta ela já é interativa. Eu vou pegar aqui, vou clicar. O que ele está fazendo? Ele já está me expandindo aqui, inclusive, aqui para os detalhes. Então, ele está me trazendo o seguinte, ó, esses dois estabelecimentos, né, sobre tal período, né, o período aqui de abril de 2019, das UF São Paulo, Minas Gerais, com datas de vencimento, está com o período aberto e ele está com o status da validação. Aí vocês vão até me perguntar, poxa, Álvaro, mas hoje é 24 de abril, né? Essa é a ideia da ferramenta. A ideia da nossa aplicação não é mais você ter esse processo de executar a geração, por exemplo, de um SPED fiscal somente no final do mês ou somente após o fechamento fiscal. Nas vésperas, muitas vezes, de você estar fazendo a entrega. A ideia é o seguinte, o dado está entrando dentro do SAP, as notas estão tendo seu processo de emissão, eles estão sendo espelhados e você está fazendo uma validação online com o PVA. Olha que interessante que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, deixa eu só dar uma minimizada aqui na minha janela para poder fazer uma navegação melhor. Opa! Pedir ajuda aqui dos universitários. Então, eu estou entrando aqui, por exemplo, olha o que eu vou fazer. Quando eu coloco aqui, ele está me mostrando ações. Vejam que aqui eu tenho validar, transmitir e fazer o download da obrigação, né? E transmitir, inclusive, ó, como eu estou com um arquivo com erros, né, o status dessa validação, ele já está até bloqueado a minha ação. E eu posso aqui, por exemplo, colocar ele para fazer a sua validação aqui, a sua execução. Bem como aqui, eu tenho aqui a minha parte também de relatórios, né, que ele está fazendo uma parte prévia, né, está me mostrando aqui o status da minha apuração de CMS, a minha visualização de críticas, os logs, as informações dos livros de entradas e saídas. Então, por exemplo, eu pego aqui a parte de visualização de críticas. Ao clicar nela, ele vai me levar aos detalhes dos erros dessas informações dentro de que passaram no PVA. Até pode surgir uma pergunta, né? Por exemplo, a pessoa para lá, oh, você está simulando o PVA? Não, não estou simulando o PVA está aqui. Inclusive, você pode verificar que eu subo aqui o certificado para poder fazer a validação e a sua respectiva entrega. Então, ele está me mostrando aqui no detalhe, né, das linhas onde eu estou com os erros, e aqui, inclusive, a parte dos relatórios de validação que o próprio PVA fornece ao analista fiscal. Aqui alguns exemplos de relatórios. Tá? Voltando aqui para a aplicação, então o que eu vou realizar? Né? Então, por exemplo, estou no Sinfor, então eu vou pegar esse processo aqui e vou colocar ele para validar. Né? Confirmei, né? E a partir do momento então, que eu volto, né, para o meu cockpit, ele vai, o que ele vai iniciar? Ele vai começar a execução, então, dessa validação aí, juntamente dentro do próprio PVA. E aí, a gente expandindo aqui, algumas informações aqui, por exemplo, o progresso dessas obrigações. Então, por exemplo, aqui, eu até filtrei aqui pelo período, coloquei dezembro de 2018, né? Então, ele está me mostrando aqui o que estaria em aberto ainda, em pedidos, a liberar, o que já foi validado. Então, ele está me mostrando, inclusive, aqui, ó, que duas obrigações, dois SPEDs já foram validados. Eu clicando aqui no próprio gráfico, tá? Ele já, inclusive, me traz aqui a nível de detalhe. Por quê? Porque a ferramenta ela controla a data de vencimento e também uma coisa bem legal, a data de previsão. A data de vencimento legal, inclusive, das obrigações acessórias é monitorada pelo time da Syncro. Tá? E atualizada dentro do software, inclusive impedindo qualquer ação humana para que você mude, né, esse tipo de data.
Então, você consegue ter um compliance maior e, além disso, você pode trabalhar o quê? Com datas de previsões, um D-2, um D-5, para você fazer, então, a entrega aí das suas obrigações em conformidade. Identificou aqui o estabelecimento, o responsável. E outra coisa bem legal dentro do software, o software ele não é mais assim gerenciado pelo usuário no momento de dizer o seguinte, olha, cumprir uma obrigação, ele vai lá e fecha um período, ele vai lá e atualiza o gestor através de um e-mail ou numa planilha Excel. Pelo contrário, é o software que vai, inclusive, dizer que foi entregue aquela obrigação. Por quê? Porque, inclusive, eu consigo fazer um monitoramento dos recibos dessas entregas. Então, por exemplo, pegando aqui esse estabelecimento com o responsável, eu clicando nele, ele vai me trazer, inclusive, aqui os detalhes, né? Uma entrega original, a sua respectiva entrega, e vou, inclusive, baixar o recibo. É esse recibo que eu faço a leitura e atualizo os painéis dentro da aplicação, tá? Inclusive com a data, entrega aqui no agente, o agente receptor for a Serpro, a data, o horário, o hashcode desse arquivo, e ele vai me, inclusive, atualizar aí os painéis de governança e, inclusive, aí, se tiver, inclusive, com a parte de atrasos, ele vai estar emitindo os seus alertas aí, inclusive, até para os gestores. Ok? Bom, voltando aqui, então, para a aplicação, esses são, inclusive, aqui os alertas que eu estava comentando para vocês. Aqui que vocês, inclusive, podem fazer os filtros, né? E tá verificando aí tudo que está sendo realizado no prazo, com atraso, a vencer, e essas informações, tá? Então, ou seja, ele vai fazendo uma gestão aí completa das obrigações para vocês. Voltando aqui também, expandindo um pouquinho dos detalhes, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, ele vai me trazendo, com base nessas notas fiscais que elas vão entrando dentro do SAP, apuração por estabelecimento. Por exemplo, eu venho aqui, eu começo a fazer os filtros, né? Dos meus estabelecimentos e fazer a visualização das minhas informações aqui, por exemplo, das minhas notas, né? E outra coisa aqui, enquanto ele está carregando aqui a página, eu tenho aqui uma parte da linha do tempo, né? Inclusive, todos os processos que estão sendo executados dentro do software, né? Ele vai mostrando aqui para nós uma trilha de auditoria. Então, foi feita uma validação completa, foi feita uma validação parcial, teve a parte aqui de um fechamento. Inclusive aqui, gente, é até importante a gente ressaltar que existe até uma quebra do paradigma com a área fiscal, porque hoje nós estamos muito acostumados, né, de rodar uma interface, visualizar relatório de interface, depois a gente entra dentro de um software e coloca dentro daquele software para executar um livro de entrada, um livro de saída, a gente coloca para fazer um fechamento fiscal, bate os relatórios. Aqui não, aqui eu estou com o processo online. Aqui a ideia é o tal dado sendo espelhado aqui para vocês. E vocês aqui vão fazendo então esses acompanhamentos. Olha, por exemplo, aqui eu pego aqui dentro do meu estabelecimento, meu livro aqui, por exemplo, de entradas, e eu vou estar acompanhando aqui em tempo real com vocês aqui a informação. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui rapidinho. Estava aqui já. Opa, isso aqui, tá? Então, aqui é aquilo que eu falei que a gente vai dar, inclusive, com a quebra do paradigma, porque eu vou estar seguindo agora, tendo dado online, eu não preciso mais gastar meu tempo, agora o quê? Ficar executando, né, processo, colocando para executar processo. Eu não preciso agora ficar dependendo de uma infra externa, eu estou utilizando toda a parte do benefício em memória do Banco HANA para estar com essas informações online. Coloco aqui, inclusive, ele está me trazendo aqui, por exemplo, uma visão de entrada desses documentos, aqui quebra agrupado já por interno, interestadual exterior. Eu pego aqui, por exemplo, pela minha parte interestadual aqui, estou fazendo um filtro aqui com base nas notas, inclusive eu posso, já exportar isso aqui para um formato CSV, tá? Então, aqui as notas de identificação, ou seja, novamente, eu estou comentando para vocês, essas notas aqui, elas não estão sendo duplicadas, elas são notas espelhadas do RP com a nossa base. E aí a ferramenta ela vai te permitir aí uma série de conjuntos, né? E você está podendo fazer essas entregas, inclusive a parte também do armazenamento das suas obrigações acessórias, dos seus recibos, dessas memórias de cálculos, né? Dentro do software. Softwares fiscais, de uma maneira geral, não são construídos e responsáveis por esse armazenamento. Mas, de uma forma geral,
a gente já, inclusive, já colocou isso dentro da nossa aplicação, em que vamos fazer todo esse armazenamento. Então, por exemplo, se você amanhã passa por um processo de fiscalização, um processo de auditoria, você precisar de um determinado estabelecimento, as informações dos últimos 5, 6 anos, você em menos de 1 minuto você tem acesso a todas essas informações e você já consegue extrair elas para sua máquina e você poder fazer toda então essa análise. Ou seja, o ganho da ferramenta do Sim4 para a TDF é você gastar então aí o tempo da sua equipe e o seu tempo aí com análises e estudos tributários e não mais agora estar gastando tempo para ficar processando e aguardando a execução aí de obrigações acessórias. Tá bom, pessoal? Eu procurei dar uma passada até um pouquinho rápida, né? Acho que passei um pouquinho do tempo, mas acho que foi uma ideia mais ou menos de dar uma contextualizada para vocês aí do nosso produto, tá? Para que, inclusive, a gente possa depois até fazer algumas apresentações com maiores detalhes para vocês, tá? Muito obrigado. Deixa eu só passar aqui a apresentação aqui novamente para o Alexandre. Bom, pessoal, só para a gente encerrar aqui o nosso webinar, apenas 2 slides falando um pouquinho do institucional de cada empresa, tá? Então, como o Álvaro mostrou para vocês, a gente tem uma solução que espelha o seu RP, né? Então, tem os dados ocorrendo, as suas operações ocorrendo no seu RP, e tudo isso é acompanhado e espelhado por dentro do Sim4. Então, você fica acompanhando isso. Tem até empresas que colocam uma TV lá na área fiscal para ficar acompanhando o que foi entregue, o que não foi, quanto que entrou de ICMS a pagar, quanto que está tendo de crédito de IPI, etc, etc. Então, você tem uma mudança de paradigma que é justamente a questão de você não ter mais a integração, não ter mais que ficar fazendo carga, importação, dar erro e volta, está tudo dentro sendo espelhado dentro da própria ferramenta e você trabalha de maneira muito mais analítica, né? Então, essa é a quebra de paradigma enorme aí que nós propomos para os nossos clientes com a solução do Sim4 TDF. Tá? E falando um pouco da Syncro, né? A Syncro é uma empresa aí gigante no ramo tributário. Ela tem 27 anos aí de experiência, né, de tempo de caminhada aí nessa estrada, já teve já propôs vários tipos de soluções para o mercado e agora vem realmente quebrar o paradigma do mercado com essa solução dentro do TDF. A Syncro atende mais de 350 grupos de empresas aí, de diversos ramos de atividades, né? Tem 5 escritórios aqui no Brasil e mais de 320 profissionais diretos, né? Lembrando que todos os profissionais da Syncro são profissionais CLT, então uma equipe que tem pouco handover, uma equipe que está bastante tempo aí nesse mundo fiscal. E já tem mais de 1.000 projetos SPED entregues, né? Então, eles têm pioneirismo em soluções fiscais tributárias, é pioneiro em cloud, foi uma das primeiras empresas grandes do ramo de solução fiscal a migrar as suas soluções para o ambiente cloud, né, com um portfólio extenso aí, acho que é o que tem o maior portfólio hoje ainda. Tem um atendimento end-to-end, né? Então, desde a origem da informação até a entrega para o governo, a Syncro ela se compromete em garantir isso para os clientes, né? Trabalha com todos os tipos de documentos eletrônicos, né? Nossa eletrônica, de mercadoria, de serviço, CTE, né, mais de 400 obrigações acessórias e também atende todas as obrigações fiscais novas. Então, saiu aí, por exemplo, recentemente o REINF, a Syncro já absorveu para dentro do seu portfólio. Vai sair o REINF 2.0 ano que vem, com o layout das retenções, né, de PCC e de R, a Syncro já vai absorver esse conteúdo. E tudo isso ela disponibiliza por meio de atualizações no seu portfólio aí de soluções, né? E é uma empresa focada em inovação, acho que isso ficou claro aqui na apresentação, né, a ida da Syncro para TDF junto com a SAP mostra que a Syncro realmente está preocupada em inovação
e está preocupado em governança tributária. Então, a gente sabe que o governo está cada vez mais moderno e cada vez mais analítico. As empresas também têm que acompanhar, o departamento fiscal e tributário também tem que acompanhar isso aí, porque senão o governo sempre vai ter vantagem com relação aos seus contribuintes. Não que seja uma disputa, mas a partir do momento que o governo cria suas regras, essas regras têm que ser atendidas, e para você conseguir atendê-las, você tem que estar basicamente ali no mesmo nível que o governo, né? E a Syncro também possui soluções para recuperação de crédito, tá? Então, um institucional breve aí com relação à Syncro, tá? E agora nós vamos ter o último slide dessa apresentação, que é o nosso institucional da Blend IT, né? Então, a Blend IT é uma consultoria voltada para serviço. Então, o nosso foco é em solução e não em ferramenta. Então, assim, por mais que a gente esteja com a Syncro aqui, nós entendemos que a Syncro tem uma solução ideal falando do mundo TDF, mas nós temos parceria com outras empresas também, né? Então, nós tivemos aí o faturamento de 69 milhões em 2018, nós temos escritórios, a nossa base aqui em São Paulo, que é a Matriz, Curitiba, Rio de Janeiro e Orlando. Nós temos mais de 400 profissionais, mais de 950 projetos executados, mais de 300 mil horas trabalhadas, né, mais de 73 clientes espalhados aí pelo Brasil todo, e os nossos parceiros aí de solução, a Microsoft, a SAP, a Thomson Reuters e a Syncro, né? E a Syncro muito mais voltada nessa questão de TDF mesmo, porque como a Thomson Reuters não se posicionou com relação a TDF ainda, nós tivemos que realmente entender que a Thomson não quer entrar nesse mercado agora, e por isso que nós entramos junto com a Syncro, e isso é transparente para a Thomson e para a Syncro, eles têm ciência disso, por mais que eles sejam concorrentes, né, que são abordagens diferentes, demonstrando mais uma vez que nós somos realmente uma empresa de solução. Se a gente entende que tal empresa pode trazer uma solução inovadora para os nossos clientes, independente da gente ter parceria com o concorrente, a gente tenta trazer esse portfólio para dentro dos nossos serviços, né? Então, nós atuamos em consultoria, nós atuamos em projetos, nós atuamos em implementação, em AMS, que é a sustentação, né, que é o suporte, e também fazemos soluções sobre medidas, né, tanto soluções dentro do SAP, quanto soluções fora do mundo SAP, né, principalmente aí na arquitetura .NET, né, da Microsoft, nos frameworks aí que a Microsoft disponibiliza para os seus parceiros, tá? Então, a ideia hoje, pessoal, era justamente trazer esse tipo de assunto à tona para os nossos clientes e também para empresas interessadas em entender essa mudança de paradigma. A nossa proposta de solução é justamente quebrar o paradigma com relação ao fiscal. A gente vive aí em projetos, né? Eu tenho 13 anos de experiência aí atuando em projetos e eu sei o quanto as empresas sofrem para conseguir deixar o fiscal redondinho, para conseguir atender as obrigações. Eu sei o quanto que a galera faz de hora extra aí, se mata para conseguir atender os prazos, principalmente quando surge uma obrigação nova. Então, entendendo tudo isso, a gente propõe realmente essa quebra de paradigma, essa mudança de mentalidade mesmo. Se você tiver algum interesse em aprofundar esse assunto conosco, nós estamos à disposição, tanto nós da Blend quanto nós da Syncro aqui, né? Eu estou com praticamente toda a equipe da Syncro aqui na sala. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, a gente tem esse espacinho, alguns minutos para responder, e caso não dê tempo de responder agora, a gente pode responder aí via e-mail, a gente vai responder via e-mail todas as perguntas que forem direcionadas a nós. Os meus contatos estão aí na tela, meu e-mail, meu telefone, caso você queira agendar uma reunião, caso você queira bater um papo, até mesmo tirar uma dúvida por telefone, eu estou à disposição. E agradecemos o tempo de vocês aí disponibilizado nesse webinar, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham entendido a nossa mensagem, espero que vocês tenham entendido que realmente é possível mudar essa realidade aí da área tributária. Estamos à disposição para ajudá-los a realizar esse tipo de mudança, essa quebra de paradigma, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui para a gente responder. Tá, o Amarildo perguntou se essa solução é apenas cloud. Não, ela não é apenas nuvem, ela pode ser instalada no seu ambiente. Obviamente, tem opção de nuvem, mas ela pode ser instalada. O Álvaro vai dar um detalhe mais técnico para você, tá? Passando para o Álvaro aqui.
Opa, respondendo ao Amarildo, né? Ela é uma. Você viu que eu tenho um navegador browser, né, para fazer a navegação, por quê? Porque ela já é desenvolvida em XSA, ela já inclusive é aderente aí ao todo o procedimento do SAP para o SAP plataforma cloud, né? E ela é uma solução que ela está nativa TDF, né? Nós utilizamos aí o XSA, SAP Wi-Fi, todas as tecnologias aí SAP novas para fazer o seu desenvolvimento. Como eu falei, o dado ele não é integrado, o dado ele é espelhado e eu estou dentro dessa plataforma do ambiente TDF. Okay? Como até o César comentando aqui, ela é uma tecnologia, ela é uma solução ainda on-premises, porque, inclusive, aí, o TDF ainda não é ofertado de uma maneira, de uma oferta cloud. Tá bom? Bom, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Uma pergunta que o pessoal faz sempre é com relação ao atendimento das obrigações, né? Nós estamos falando de uma solução fiscal completa, tá? Você não precisa ter, por exemplo, o Sim4 TDF e um Master SAF junto, ou um Easy Tributos, ou uma solução complementar. Na verdade, o Sim4 TDF ele atende todo o pool de obrigações disponíveis aí, requeridas pelas entidades do governo, como a Receita Federal, a Cefaz, Prefeitura e até regimes, tá? Eu quero desenvolver um relatório dentro do TDF, eu quero desenvolver um cálculo dentro do TDF, eu consigo? Consegue também. Obviamente é um desenvolvimento, mas consegue desenvolver isso dentro do TDF, aproveitando aí a plataforma também, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o caso de cooperativa, né? Eu tenho um cálculo diferente aqui para o meu PIS e COFINS. Eu consigo colocar esse cálculo dentro do Sim4? Consegue. Você consegue desenvolver esse cálculo dentro do Sim4 também. Então, além das obrigações que já existem, vamos dizer assim, você pode desenvolver cálculos específicos para controles que você queira fazer ali, dependendo da sua necessidade, tá? Bom, pessoal, como já deu o horário aqui, né, já são 11h03, a gente extrapolou 3 minutinhos aí do horário, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela participação. Estamos à disposição em caso de dúvidas, tá? Caso queira, de repente, chamar a gente para ir até a sua empresa, bater um papo, sem compromisso nenhum, estamos à disposição também. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar um e-mail para mim, meu e-mail está aí na tela, você pode mandar também, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que vocês tenham aí um resto de dia excelente e uma boa semana, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.